Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Diasmiel Krause, você está no Teofilia e hoje nós vamos falar sobre a relação entre Charles Darwin e Adolf Hitler. O livro em questão é este daqui, De Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha, de autoria do historiador Richard Weikart. Este livro é publicado originalmente em inglês nos Estados Unidos em 2004 e é traduzido para o português em 2021 pela editora Vide Editorial. Né? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu preciso destacar antes de nós comentarmos cada um dos pontos mais interessantes deste livro é que nós não nos propomos aqui a fazer uma espécie de apologética criacionista, né? Nós não estamos buscando demonstrar a falsidade do darwinismo, da teoria da origem das espécies a partir da seleção natural, por conta de seus desdobramentos no nazismo e coisas assim, né? Nós estamos tratando aqui de um fato histórico que é reconhecido, inclusive, por autores totalmente seculares, tais como, por exemplo, aqui o Alvin Toffler, autor de A Terceira Onda, que é um clássico, né, da literatura no que diz respeito a questões sobre cultura, sobre desenvolvimentos culturais e coisas assim. E lá na página 109 e 110 ele fala sobre darwinismo social também. Eu passo a ler nas palavras de Alvin Toffler. Darwin preocupou-se principalmente com a evolução biológica, mas suas ideias tinham nítidas sugestões sociais e políticas que outros logo reconheceram. Assim, os darwinistas sociais argumentavam que a seleção natural agia igualmente dentro da sociedade e que as pessoas mais ricas e mais poderosas eram, em virtude desse fato, as mais aptas e as mais merecedoras. Era apenas um pequeno salto para a ideia de que sociedades inteiras evoluem de acordo com as mesmas leis de seleção. Seguindo esse raciocínio, o industrialismo era um estágio mais alto de evolução do que as culturas não industriais que o cercavam. A civilização da segunda onda, falando sem rodeios, era superior a todo o resto. Tá? Então nós estamos falando de história, estamos falando de um fato histórico, né, que é inegável. Então, assim como eu não uso desses fatos históricos para tentar demonstrar a falsidade do darwinismo por conta das suas implicações, né, no darwinismo social, é bacana que também os darwinistas não procurem assim, esconder esses fatos para querer meio que limpar a barra do darwinismo. Né? Foram implicações filosóficas, implicações na cultura, no ambiente cultural de então que acabaram desembocando no darwinismo social, desembocando no nazismo e coisas afins. Tendo dito isso, vamos lá ver o que há de mais interessante nesta resenha, neste livro, tá? Nós vamos primeiramente para a introdução dele, página de número 11. Na página 11, o autor fala o seguinte: boa parte da resistência inicial ao darwinismo se deveu à percepção de uma ameaça à ordem moral. Segundo ele, então, boa parte das pessoas que resistiram ao darwinismo assim que ele foi proposto por Charles Darwin em 1859, deu-se porque percebia-se uma espécie de risco para a moralidade tradicional, a moralidade judaico-cristã. O que me chama a atenção nessa citação é que não apenas por suas implicações morais o darwinismo foi criticado, as pessoas levantaram críticas e dúvidas a respeito da sua validade, mas muitas questões científicas também foram levantadas logo da sua proposta, logo que a sua teoria foi lançada. Vários dos principais oponentes da teoria darwinista de então eram os paleontólogos. E isso é destacado, entre outros autores, pelo Dinas de Souza, no seu livro A Verdade sobre o Cristianismo. Eu acabei não pegando
o livro, mas ele está em algum lugar aqui na biblioteca. Então, paleontólogos, vários deles criticaram a teoria de Darwin porque eles não encontravam resquícios, não encontravam a evidência fóssil necessária caso a teoria de Darwin estivesse correta. Entre esses paleontólogos, eu cito um dos principais, Richard Owen, que é reconhecido como o cara quem vai cunhar o termo dinossauro. Se nós hoje chamamos um dinossauro de dinossauro, é por causa de Richard Owen, que é um crítico da teoria darwinista. É interessante, geralmente essas informações não nos são ditas na escola, não é mesmo? Vamos lá, página 12. Aqui ele vai mencionar alguns pensadores modernos. Tá? É uma introdução, então ele vai mencionar várias coisas que acabam se repetindo ao longo do livro, e inclusive aqui essa menção ao bioético Peter Singer. Tá? Então, o famoso bioético Peter Singer e seu compatriota James Hatchels argumentam que, como o darwinismo desacredita as concepções judaico-cristãs da santidade da vida humana, então o aborto, a eutanásia e o infanticídio podem ser moralmente justificados. De fato, Peter Singer ele é um dos proponentes do assim chamado aborto pós-nascimento. Né? Uma coisa que vai aparecer novamente mais à frente na nossa resenha, tá certo? Vamos para a página seguinte, página 13, onde ele vai mencionar aqui um tal de Rob Cosman, tá? E eu parto aqui para a citação do Cosman. Ele diz o seguinte: que a cosmovisão darwiniana tende a tomar a presente concepção sentimental do valor da vida do indivíduo humano como um exagero que impede o progresso da humanidade. O Estado, como toda a comunidade animal, deve alcançar um nível de perfeição ainda mais alto se houver possibilidade pela destruição dos indivíduos menos bem dotados, para que os mais excelentemente dotados ganhem espaço para a expansão de sua progênie. O Estado somente tem interesse em preservar a vida mais excelente às custas da menos excelente. Tá? Esse aqui é a opinião de um pensador, então do Cosman, que vocês vão ver, ele reflete, né, ele é um protótipo da opinião corrente no período ali do final do século XIX e início do século XX. Tá? Isso aqui ele coloca então como uma introdução, né, do que ainda vem adiante na nossa resenha aqui do livro de Darwin a Hitler. Vamos para a página 22. Muitos biólogos e teóricos sociais darwinianos explicaram que a extinção racial era inevitável e até mesmo benéfica, porque levaria ao progresso evolucionário da espécie como um todo. Né? Então, aquela ideia de progresso, né? De desenvolvimento, de progressismo. Né? Então, qual que é a ideia aqui para um darwinista social? Se nós permitirmos a existência dos inaptos, dos fracos, dos deficientes, e nós permitimos que eles se reproduzam, então eles estariam reproduzindo também as suas doenças, os seus problemas, os seus defeitos físicos, né, biológicos, enfim. Então, o que eles defendem que deveria ser feito é extinguir ou impedir de alguma maneira que essas pessoas se reproduzam e transmitam esses problemas, esses defeitos biológicos, e que apenas os fortes, os aptos, é que sobrevivam e então possam transmitir os seus genes para a posteridade. Isso levaria então a humanidade a evoluir, a progredir rumo a uma nova espécie, né, cada vez mais melhorada. Essa é a ideia, esse é o núcleo, o coração do que a gente vai chamar de darwinismo social. Na página 27, ele vai mencionar então um tal de Ernst Haeckel, que é, segundo ele, o mais famoso darwinista alemão do final do século XIX e início do século XX. Esse tal de Haeckel vai aparecer muito ao longo da nossa resenha, ele vai aparecer bastante aqui nessas páginas. E tendo dito isso,
Página de número 29, ainda na introdução. A cosmovisão darwiniana proposta por esses e a maioria dos demais darwinistas proeminentes, sem dúvida pela maioria dos sociais darwinistas, era plenamente naturalista, isso é, explicava todos os fenômenos, incluindo a religião, a ética e o comportamento humano, como produtos da causação natural, sujeita a leis científicas. Então, a própria moralidade, as próprias ideias morais do ser humano são fruto de um processo evolutivo, de um processo cego, né, que acaba desembocando nisso que nós vamos chamar de ética, vamos chamar de moralidade. Mas por que é que isso deveria definir o nosso comportamento moral, né? Nós agora podemos então transcender esse bem e o mal, podemos ser agora o homem que está além do bem e do mal, o próprio Übermensch do Friedrich Nietzsche, né? Percebem a ligação aqui das coisas, né? Vamos para a página de número 32. Na página 32, aqui ele vai falar então sobre a correlação entre a eugenia e o darwinismo. A eugenia que é essa ideia do mais apto, do mais forte, né? De nós estarmos cada vez melhorando a sociedade. Né? Então nós permitimos que o bom, que o forte, que o saudável permaneça e que o fraco, o doente, ele se pereça, né? Se não tenha a chance de transmitir esses problemas para a posteridade. Tá? Então ele fala o seguinte sobre essa correlação. Não só darwinistas importantes adotaram a eugenia, mas também muitos eugenistas, certamente todos os primeiros líderes, consideraram a energia uma aplicação direta de princípios darwinianos à ética e à sociedade. Né? Então, eles próprios estavam vendo e defendendo essa correlação. Né? Os eugenistas acabavam usando da teoria darwiniana, dessa explicação darwiniana para o desenvolvimento da espécie, né, para a melhoria das espécies, como tendo ali então essa correlação entre eles. E aí, nós ainda sobre a introdução, vamos para um último comentário na página 35, onde nós encontramos o seguinte. Em primeiro lugar, o darwinismo implicava que os humanos vêm dos animais, e muitos o interpretaram de forma a significar que estes não têm a posição especial que lhes garante o pensamento judaico-cristão, né? Como a coroa da criação, criados à própria imagem e semelhança de Deus. Né? Boa parte dos pensadores que vão estudar, vão defender o darwinismo de uma forma assim, totalmente naturalista, vão encarar como um desenvolvimento totalmente natural que descende de um animal, de um símio irracional. Né? Ao invés de ser feito à imagem de Deus e de cair desde um estado primístico de perfeição, prístico de perfeição, os homens ascenderam de algum tipo de símio. Ao explicar a evolução dos traços mentais e morais humanos a partir dos animais, Darwin e a maioria dos darwinistas negaram a existência de uma alma imaterial e imortal, um princípio central da cosmovisão judaico-cristã que reforça a santidade da vida humana. Tá? Isso aqui me lembra uma coisa que o Sigmund Freud vai dizer muito mais à frente, sobre as 3 humilhações que a humanidade sofre, onde a primeira dessas humilhações teria vindo da pena de Copérnico, quando ele vai dizer que o ser humano então não é o centro do universo, né? Não é o Sol quem está girando em torno da Terra, mas a Terra girando em torno do Sol. Essa teria sido então a primeira humilhação do ser humano, não sendo o centro do universo. A segunda vinda do próprio Charles Darwin, então o ser humano não seria a coroa da criação, não seria uma criação especial de Deus, mas simplesmente o resultado de um processo evolutivo cego, não guiado. E a terceira humilhação viria da pena do próprio Sigmund Freud, onde nós não seríamos então seres livres, né? E seríamos uma espécie de escravos dos nossos próprios subconscientes, né? Nós somos então animais, por assim dizer, escravos do nosso subconsciente. Nós mesmos não entendemos o processo da nossa ação perante a sociedade, coisas assim. Vamos para a parte de número 1 do nosso livro. Ela se chama Novos Fundamentos para a Ética.
E aí o capítulo de número 1 se chama A Origem da Ética e a Ascensão do Relativismo Moral. Página de número 42. Desde que julgavam a ética e a moralidade produtos da evolução, consideravam toda a moral relativa ao estágio evolucionário de desenvolvimento e a sua habilidade para preservar a espécie. Então a moralidade não teria exatamente uma realidade objetiva, né, que independe das opiniões dos seres humanos, mas ela é relativa ao estágio evolucionário. Né? O que eu sou? Eu sou um Homo sapiens do século XXI, eu sou um Homo sapiens do século II, eu sou um Homo erectus, né? É ali que vai determinar a moralidade de então. Tá certo? Notem, ali começa essa ideia de que não, nós não temos uma moralidade que descende dos próprios atributos morais de um ser transcendente como Deus, né? Não, vai depender de onde é que nós estamos no processo aí evolutivo, tá? Vamos para a página 49. Direitos humanos são, assim, historicamente maleáveis, não fixos e eternos. Códigos morais específicos variam de uma sociedade a outra. E em um mundo darwiniano sem propósito, não há um padrão pelo qual julgar a validade de uma forma de moral sobre a outra. Talvez eu preciso falar de novo. Não é apologética criacionista. Ele não está inventando esse tipo de coisa a fim de a gente desacreditar o darwinismo por causa dessas implicações naturalistas. Vocês querem que eu cite aqui um darwinista? Está aqui, ó, Sapiens. Sapiens. Vamos ver a pena do próprio autor aqui de Sapiens, o que ele fala sobre direitos humanos, tá? Página 47 nessa edição aqui, que é a edição de bolso. Mas nenhuma dessas coisas existe fora das histórias que as pessoas inventam e contam umas para as outras, umas às outras. Não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça, fora da imaginação coletiva dos seres humanos. Então, os próprios darwinistas acabam concordando com isso. É uma implicação lógica, né? Se o nosso comportamento moral, essas nossas ideias de moralidade não passam de um subproduto de um processo cego de evolução, né, de seleção natural, então simplesmente esses sentimentos morais eles foram úteis em algum estágio do nosso desenvolvimento evolutivo, de modo que sociedades ou indivíduos que o possuíam sobreviveram e transmitiram esses sentimentos à sua prole, até que ela chegue em nós. Mas isso implica que ela não tem validade real. Ela foi simplesmente algo útil lá naquele período do desenvolvimento evolutivo, né? Pode ser uma simples apêndice para nós hoje, uma coisa completamente ultrapassada, né? E talvez não mais útil, dependendo aí a nossa cosmovisão, né? Vamos ver mais para frente o que essas pessoas vão dizer a respeito disso. Um pouquinho à frente ele ainda vai falar então sobre o criminoso inato, né? Ele vai entender, ou algumas pessoas na ocasião, né, final do século XIX, início do século XX, vão entender que o próprio crime é uma espécie de doença hereditária, né? Então que os criminosos deveriam ser esterilizados, né? Deveriam ser impedidos de criarem, de transmitirem essas doenças hereditárias, né? O próprio crime para as sociedades aí do porvir. Depois vamos para o capítulo de número 2, que vai se chamar O Progresso Evolucionário como o Supremo Bem. Uma vez que nós não temos mais então, um padrão de moral objetivo, nós precisamos de algo que supra esse vazio. E isso será suprido então agora pelo desenvolvimento evolucionário, o progresso evolucionário. Tudo aquilo que contribui para o progresso evolucionário da raça humana, da espécie humana, é moralmente positivo, é moralmente bom. Tudo aquilo que prejudica o desenvolvimento e
talvez manter vivas espécimes que possuam determinados defeitos físicos, pode ser, então, na visão deles, prejudicial para esse progresso da evolução humana. Isso será, então, moralmente condenável. Percebem os caminhos como isso vai tendo implicações lógicas e um vai levando ao outro? Então vamos para a página 74, né, 74. Assim, muitos escritores de ética evolucionária exaltaram o progresso evolucionário e tudo que o favorece à condição de supremo bem. É aquilo que eu falava antes, né? Na ausência de um padrão de moral que seja objetivo, então eles transformaram tudo que beneficia esse desenvolvimento, esse progresso da humanidade, evolucionariamente falando, trata-se então do supremo bem. É o que há. Isso é que vai julgar, isso é que vai ser o padrão moral para eu julgar o certo do errado, o bom do mal. Página 84. O progresso evolucionário não era apenas o padrão pelo qual normas morais podiam ser julgadas. A seleção natural garante que a maior forma de ética evolucionária prevaleça no final. A primeira sociedade a adotar a ética evolucionária teria uma vantagem na luta pela existência e provavelmente prevaleceria sobre as que mantivessem uma moralidade mais tradicional. Tá? E aí ele vai questionar, né, como é que então o cristianismo, que tem essa moralidade tradicional, né, de amar o inimigo, de dar a face, né, de coisas assim, não é aquele egoísmo evolucionário, né, do mais apto a sobreviver às custas do mais fraco. Não, o cristianismo pregou o cuidado para com o mais fraco. Né? Como é que ela então prevaleceu aí por tanto tempo? Né? Temos 2 milênios de cristianismo, né? Então eu passo a ler aqui a citação. Como então a moral cristã prevalecera há tanto tempo, se dá a seus praticantes tamanha desvantagem, evolutivamente falando, é uma desvantagem. Afinal, nós tomamos cuidado para com os fracos, então nós possibilitamos que eles sobrevivam e transmitam à sua descendência as suas fraquezas. Como é que uma sociedade, então, permeada pelo cristianismo, sobreviveu perante outras sociedades que não faziam isso? Schlaumeyer, então, que é um autor aqui que ele está mencionando, sugere que alguns aspectos da ética religiosa podem ser vantajosos na luta pela existência, enquanto os desvantajosos, como amar o inimigo, sobreviveram apenas como letra morta, nunca sendo postos em prática. Então, aquilo que é positivo na religião, né, contou como uma vantagem evolutiva para determinados grupos de pessoas que sobreviveram em detrimento de outros grupos de pessoas talvez não religiosas, então que desapareceram, e uma vez que eles sobreviveram, puderam transmitir essa religiosidade à sua descendência. O que, claro, não me faz, isso acaba me fazendo assim, questionar por que alguém inventaria um conceito de Deus que nos faz exigências não praticáveis, né? Segundo o próprio Schlaumeyer, coisas que não são postas em prática, como amar o inimigo e dar a outra face, coisas assim. Por que esse conceito de Deus teria sido algum dia inventado por alguém? Ele não me parece ser aquela satisfação dos desejos como proposto por Feuerbach e coisas assim. Né? Enfim, fica o questionamento aqui. Tá? Vamos para a página de número 91. Aqui ele vai estar citando um tal de Theodor Fritsch, que é um autor da época. Tá? E ele fala o seguinte: nós não aprovamos qualquer falsa humanidade. Quem quer que busque preservar o degenerado e depravado diminui espaço para o saudável e forte, suprime a vida de toda a comunidade, multiplica as dores e fardos da existência e ajuda a roubar a felicidade e a alegria da vida.
Onde o poder humano não pode triunfar sobre o sofrimento, ali nós honramos a morte como uma amiga e redentora. Vejam só a citação de Fritz, Theodor Fritz. Tá? E com isso eu fecho o capítulo de número 2. Vamos para o capítulo de número 3. A organização da ética evolucionária, página 95. Aqui ele vai fazer um comentário a respeito do iluminismo, né, ali século XVIII, né, 17, 18, para com agora século XIX e XX. Tá? Embora os filósofos anticlericais do iluminismo do século XVIII houvessem geralmente retido os princípios fundamentais da ética judaico-cristã, muitos intelectuais do século XIX não mais a achavam satisfatória. A rejeição por Nietzsche, Friedrich Nietzsche, aqui, da moral cristã ressoou nos jovens pensadores da época, e o surgimento do historicismo levou muitos intelectuais europeus a abandonar suas convicções morais. Aqui nós estamos falando então de uma espécie de ambiente cultural, né, de desenvolvimento de um ambiente cultural, enquanto no iluminismo rompe-se com a tradição, rompe-se com a religião formal, mas mantém-se um pouco dos princípios morais, mantém-se ainda um resquício, né, uma matriz cultural judaico-cristã, mas parece então que o século XIX e XX há um rompimento ainda mais crasso, né, um rompimento ainda mais definitivo com o que restava do pensamento judaico-cristã, essa matriz cultural judaico-cristã. Página 109. Lembra do Theodor Fritz? Ele menciona novamente ele. Em 1908 e 1909, ele, o Theodor Fritz, realmente comprou uma propriedade fundiária e tentou lançar um experimento numa habitação comunitária. Ele tentou fazer uma espécie de utopia, uma sociedade utópica, onde aplicou então esses princípios eugênicos, né, dos mais fortes, mais aptos, mais saudáveis. Esses é que se desenvolvem, esses é que transmitem os seus genes adiante, os mais fracos devem ser suprimidos, né? Então havia toda uma avaliação de quem entra, quem não entra na sua sociedade utópica. Ele tentou isso, foi tentar, nós experimentamos isso na história humana e é óbvio, não deu certo. Vamos logo para a parte 2 do nosso livro, que é a desvalorização da vida humana. Capítulo de número 4, o valor da vida e o valor da morte. Que capítulo interessante. Página 115. Aqui o próprio autor falando, né? Não é nenhuma citação nem nada. Parece-me que um dos aspectos sedutores do darwinismo é oferecer, vejam só que interessante, uma resposta secular para o problema do mal e da morte, né? Uma espécie de teodiceia, né? Qual o propósito do mal? Qual o propósito da morte? Para o darwinismo será o desenvolvimento, o progresso da evolução humana, né? O atingir espécies cada vez mais adaptadas, cada vez melhores ao meio em que ela está ali, né, sobrevivendo, né? Então há uma diversidade de espécies, o desenvolvimento, o florescimento da própria vida. Esse é o resultado da morte e do sofrimento, né? Uma espécie de teodiceia. Cara, eu achei isso muito interessante. Página 116 ele segue. O júbilo de Darwin com o poder da seleção natural de tirar da morte uma vitória é uma reminiscência da promessa bíblica: tragada foi a morte pela vitória. Vejam só que é uma secularização do próprio conceito bíblico. O próprio conceito de progresso, de progressismo, também é uma secularização do conceito bíblico de progresso. Né? Boa parte das culturas orientais, elas sempre partem de uma ideia de história cíclica, né? Onde tudo que já foi será, onde tudo se repete, né? Tudo, eu vejo um museu de grandes novidades e coisas assim.
Para o cristianismo, nós temos uma história que é linear, ela tem um começo na criação, né? Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos um meio onde nós estamos vivendo, né? A queda, a encarnação, a tudo isso, e nós temos um fim da história que é a volta de Cristo, né? A implantação do reino de Deus. Esse é então o fim da história humana, o início da eternidade. Então é uma história linear, começo, meio e fim. E aí nós, claro, vamos ter essa secularização dessa progresso em direção à escatologia, né, ao escatom, ao fim dos tempos, e é claro, uma ideia de progresso em direção a uma sociedade utópica, né, uma sociedade então eugenista, né, onde só os mais fortes sobrevivem, então os seres humanos estariam cada vez mais evoluídos, né, estaremos cada vez até termos uma sociedade plenamente perfeita. É uma outra ideia aí de reino de Deus, por assim dizer. Página 118. O conceito darwiniano de morte como um mecanismo natural do progresso evolucionário representou uma mudança radical da concepção cristã de morte como um inimigo inatural e maligno a ser vencido. Essa mudança traria consigo todo o complexo de ideias que alterariam maneiras de pensar a morte e o direito à vida. Tá? Então, claro, para o cristianismo a morte é o último inimigo a ser vencido. Ela não é algo natural. Nós estranhamos a morte, nós estranhamos a finitude da vida, né, o passar do tempo, porque nas profundezas da nossa alma nós somos feitos para a eternidade. Então, é aquilo que C.S. Lewis coloca, né? Se eu encontro em mim desejos que nada no mundo pode satisfazer, e o nosso desejo pela eternidade é um desses, a explicação mais razoável é que eu fui criado para um outro mundo, eu fui criado para a eternidade. Por isso, nosso anseio de sentido, de propósito, de eternidade. E essas concepções, então, darwinianas da morte como sendo um natural, fazendo parte do processo, né, do progresso evolucionário, vai alterar essas nossas concepções de vida e morte, né, do direito à vida, já que a vida não é mais tão sagrada assim, ela faz parte, né, ela está presente na natureza e tem que ser assim para o desenvolvimento e o surgimento de novas espécies. Só há novas espécies porque o mais apto sobreviveu enquanto o outro morreu e não se desenvolveu, não se reproduziu, né? Isso é a origem então das espécies, a seleção natural, depende da morte do não apto. Vamos para a página 127. A ideia expressa por Bittner e Kosman aquele que a gente havia mencionado logo no início, né? Assim como por Darwin, embora nesse caso apenas em relação a abelhas, de que o indivíduo é muito menos importante do que a espécie, foi um tema comum nos escritos dos darwinistas alemães por volta da virada do século. Ela se harmonizava com a crescente popularidade do coletivismo e com o declínio do individualismo liberal. Tá? Então nós vemos aqui uma certa relação, uma certa afinidade da ideia darwinista, né, de que o indivíduo sempre morre para o bem, para o desenvolvimento da espécie, então do coletivo, da comunidade. Nós temos então uma certa afinidade com ideias coletivistas, bem típicas da esquerda, né, o socialismo, o comunismo, enfim, né, há ali uma certa afinidade. Tá? Embora também haja diferenças, isso vai ficar claro também mais ali à frente. Tá? Mas aqui, especificamente, há uma certa afinidade. Ele menciona também um tal de Alexander Thiele. Thiele, em seu zelo de sintetizar Darwin e Nietzsche, Friedrich Nietzsche, afirmou o princípio dessa forma: os humanos pertencem à natureza, assim como as plantas e animais, e a natureza não conhece nenhuma piedade. Ela brutalmente sacrifica o indivíduo a fim de preservar a espécie. Isso Nietzsche então fazendo aí uma, quer dizer, o Thiele fazendo uma ligação com Nietzsche,
Nietzsche tem muito disso, de que o fraco não merece misericórdia, né? Ele sempre vai questionar, vai acusar o cristianismo de ser a religião do fraco, né? Do fraco que quer se igualar ao forte, coisas assim. Então o fraco não merece cuidado, não merece misericórdia. Vamos logo para o capítulo de número 5, o espectro da inferioridade, a desvalorização do incapaz e do improdutivo. É, página 135. E uma coisa muito curiosa para mim, ele vai citar um social-darwinista que é francês chamado Georges Vacher de Lapougue. Eu, com toda a certeza do mundo, pronunciei tudo errado, né? Eu tô até imaginando aqui a Samara assistindo isso e só, né, meio que vergonha essa pronúncia. Você me corrige depois, tá? Desculpa. Mas ele vai dizer que, que Darwin, então, que a teoria toda da origem das espécies a partir da seleção natural, deu um golpe mortal nos três principais ideais da Revolução Francesa, que são liberdade, igualdade e fraternidade. E ele então vai contrapor esses três ideais com determinismo, desigualdade e seleção. O que é engraçado porque a Revolução Francesa, que é uma coisa importante no desenvolvimento do progressismo, né, boa parte da esquerda contemporânea bebe nas fontes da Revolução Francesa, né, igualdade, liberdade, fraternidade, essas coisas todas, né, em nome dessa liberdade, igualdade, né, cerca aí de 17 mil cabeças rolaram nas guilhotinas, mas então esse darwinista francês vai contrapor, vai dizer que, cara, não, aqui nós vamos ter outros ideais, determinismo, desigualdade e seleção. Né? E aqui começa a aparecer então algumas diferenças do darwinismo para com ideologias de esquerda, o que, claro, não impediu vários esquerdistas, e isso vai aparecer mais claro mais à frente, de apoiarem o darwinismo. Tá? Ele vai citar na página 140 um tal de Max Nordau, e eu cito ele. A igualdade contradiz todas as leis da vida e da evolução no mundo orgânico. Nós, que estamos no terreno da cosmovisão científica, reconhecemos na desigualdade das coisas viventes o ímpeto para toda a evolução e perfeição. Pois o que é a luta pela existência, essa fonte da bela variabilidade e das muitas formas da natureza, senão uma constante confirmação da desigualdade? Um organismo melhor equipado impõe sua superioridade sobre os demais membros de sua espécie, diminui a porção deles na refeição fornecida pela natureza e tolhe as suas possibilidades de desenvolver plenamente sua individualidade, a fim de ganhar mais espaço para sua própria progênie. Os indivíduos menos perfeitos serão destruídos na luta pelo primeiro lugar e desaparecerão. A desigualdade é, portanto, uma lei natural. Isso Max Nordau falando, uma lei natural. Então, para eles, é assim que a natureza funciona e não adianta para nós fugirmos, afinal, determinismo. Né? Nós estamos determinados, predestinados, por assim dizer, né, a lutar pela existência, né, e é onde apenas o mais apto vai sobreviver. Página 141. O desigualitarismo darwiniano se tornou tão penetrante no final do século XIX que se infiltrou até nos flancos socialistas de outros radicais políticos. Até os que, num primeiro momento, são igualitaristas, né? Ao menos monetariamente falando, tem toda aquela história de divisão igualitária, né, da produção, de coisas assim, né, do capital. Então, até neles acabou perpetrando, né, se infiltrando essa ideia de desigualdade. De fato, os primeiros líderes do movimento eugenista, e aqui ele vai citar alguns nomes, alguns dos quais eu não vou nem tentar
falar porque são meio difíceis, mas ele menciona aqui Fodor, Klotz, Schallmayer, Marx von Gerber, Voltmann, entre outros, tenderam decididamente para a esquerda política, né? Então, esquerdistas, é feio tentar esconder isso também, tá? Os principais líderes do início do movimento eugenista eram pessoas no espectro esquerdo da política, né? Estavam à esquerda no espectro político, tá? Isso deve ser, deve ser reconhecido, tá? É uma questão assim de honestidade intelectual, né? Honestidade intelectual. Página 155. Para fechar aí o capítulo de número 5. Muitos darwinistas promoveram a ideia de que a desigualdade é uma lei inelutável da natureza. Então a natureza é o que é assim, não adianta a gente tentar fugir disso. Aplicando-a à sociedade humana, eles enfatizaram as diferenças físicas, mentais e mesmo morais entre os indivíduos, chamando alguns de superiores e outros de inferiores. Vamos para o capítulo de número 6. Né? Está se desenvolvendo, estamos crescendo nesse desenvolvimento, nas implicações lógicas dos pensamentos aí das correntes filosóficas e tudo mais, século XIX, século XX. Capítulo de número 6, a ciência da desigualdade racial. Tudo isso era tido, era exposto, era defendido como científico. Haviam estudos, artigos científicos defendendo a superioridade de uma raça humana em detrimento de outras raças humanas. Eles se esforçavam em demonstrar isso. É interessante notar isso aí. Tudo era lá tido como científico. Página 163. Citando aqui novamente o Haeckel, aquele lá do início, né, que eu falei que ia aparecer várias vezes. Outra linha de evidências que Haeckel usou para distanciar as raças humanas foi a linguística. Né? Então ele dizia que, cara, estamos falando de raças diferentes, né? Um é muito mais evoluído, o outro está mais próximo dos Homo alguma coisa, né? Dos Australopithecus, enfim. Então foi a linguística, uma evidência na linguística. Argumentou que as línguas não parecem ter um ancestral comum, logo devem ter se desenvolvido independentemente. Já que o uso da linguagem é uma característica dos seres humanos, significa que as raças humanas devem ter evoluído de ancestrais separados. Admitiu, é claro, que quem recuasse o tempo bastante descobriria um ancestral comum, mas este não seria plenamente humano. Né? Então haveria, tudo bem, um ancestral comum, mas lá atrás, um ancestral que não é humano, que está muito distante de nós nesse processo evolutivo. Isso me chama a atenção porque num outro livro de um linguista, este daqui, Hans Stern, não sei como é que é a pronúncia exata, A Aventura das Línguas, também vai dizer que as línguas não parecem ter assim, uma fonte única, mas ele vai dizer que a origem dessa divisão das línguas é a Torre de Babel. Sim, um linguista, um cara que estuda isso, né, um cientista da linguística, e ele vai admitir que não, a origem desses tipos básicos da linguística é a Torre de Babel. É o relato bíblico da Torre de Babel, do qual, claro, aqueles tipos básicos vão se ramificar em diferentes dialetos que vão evoluindo, vão se diferenciando cada vez mais, né, e gerando novas línguas. Mas nós temos tipos básicos que ocorrem na Torre de Babel. Interessante, né? São duas perspectivas, duas possibilidades de explicar esse fenômeno aí de um ponto onde as línguas parecem não uma não descender da outra, né? Parecem ter uma origem independente em relação às outras. Né? Um livro interessante. Depois vamos para a página 165.
a desvalorização das raças primitivas, ou seja, as que estão mais próximas assim ainda dos símios, né, dos macacos, por assim dizer, tá? Por Haeckel, parecendo-as com os animais, seria o primeiro passo para uma mentalidade genocida. Então, segundo o autor aqui, o Reichardt, ali começa o primeiro passo que nós damos em direção aí a pensamentos genocidas. Tá? Uma vez que nós estamos falando de uma raça inteira que é inferior, próxima aos animais, estamos muito próximos, tendo em vista tudo aquilo que nós falávamos antes, né, do impedir que o fraco, que o menos evoluído se multiplique e tudo mais. Percebe como as coisas vão caminhando juntas, vão um completando o outro até dar no que deu. Página de número 172. Antes dos anos 1980, Antes dos anos 1890, quase todos os antropólogos e etnólogos darwinianos influentes, junto com a maior parte dos biólogos e divulgadores darwinianos, adotaram o racismo científico. Vejam só, como eu falei, isso tinha toda uma capa de ciência, de experimentos científicos, de artigos demonstrando a superioridade das raças europeias. Embora não dependendo formalmente da teoria darwiniana, o racismo científico atraía os darwinistas por causa de sua ênfase no determinismo biológico e na desigualdade. O racismo científico não era deduzido da teoria darwiniana, mas servia ao discurso darwiniano como uma evidência a mais da evolução humana. Em suma, o racismo os auxiliou a provar sua teoria. Por outro lado, o darwinismo conferia maior plausibilidade ao racismo científico, fornecendo uma explicação para a origem das raças e sua alegada desigualdade. Então, não é uma implicação necessária, mas uma afinidade muito especial ali entre elas. Né? Uma acaba casando muito bem com a outra. Dando sequência à página 175. Lá nós encontramos. O darwinismo não necessariamente implica o racismo científico, e o racismo científico não necessariamente depende do darwinismo. Mas ambos tinham afinidades que os tornavam não apenas compatíveis, como também sedutores um ao outro. E por último, na página 188, por último aí no capítulo 6, né, o racismo científico, que depois do advento do darwinismo era sinônimo de racismo darwiniano, forneceu uma justificativa poderosa para a desigualdade racial, onde então antes nós tínhamos afirmações dessa desigualdade racial baseada num racismo comum, né, nele próprio. O darwinismo acaba por fornecer dados científicos, fornecer munição, né, que acaba popularizando cada vez mais essas ideias aí de racismo, de superioridade de uma raça, de uma espécie humana, por assim dizer, em relação a outra. Eu sei que na nomenclatura estaria equivocada, né? Eu só quis enfatizar essa questão da diferença racial entre os seres humanos, tá? Isso foi um fator decisivo no que diz respeito aí ao desenvolvimento, o que vai culminar depois no nazismo. Certo, vamos agora para a parte de número 3 do nosso livro, que é a eliminação dos inferiores. Né? Agora o negócio começa a ficar mais sério ainda. Capítulo de número 7. O controle sobre a reprodução, a subversão da moralidade sexual tradicional. Aí esse capítulo ele vai começar na página 193. Deixa eu abrir aqui. Com uma citação de um tal de Edward Wilson, que me lembrou muito Richard Dawkins, o que ele fala. Ele diz o seguinte:
Em um sentido darwinista, o organismo não vive para si mesmo. Sua função primária não é sequer produzir outros organismos. Ele reproduz genes, serve como o transportador temporário deles. O organismo é apenas a maneira de o DNA produzir mais DNA. Mais adequadamente, o hipotálamo e o sistema límbico são feitos para perpetuar DNA. Isso me lembrou bastante o Richard Dawkins, né? Ele fala alguma coisa semelhante, né? Como assim, que o propósito da existência, né? O sentido da vida é fazer a reprodução de DNA, né? Eu achei meio parecido. Aí vamos para a página 194 e 95, onde ele vai falar sobre essa questão aí da desvalorização da vida humana. A desvalorização da vida humana, que já examinamos, desempenhou um papel fundamental no discurso eugenista sobre a moralidade sexual. Ao tentarem reformular os costumes sexuais, a questão central para os eugenistas era a seguinte: qual a melhor maneira de se livrar das pessoas inferiores ou inaptas? Dito de outra forma, eles queriam encontrar meios de promover a reprodução do mais apto. O mais apto deve florescer e o inapto deve desaparecer. Essa é a filosofia, então, por detrás do negócio todo, né? A gente precisa fazer com que os mais aptos, mais fortes, os mais saudáveis, esses sim, é que reproduzam e perpetuem essas características entre a humanidade, né? E não os fracos e inaptos. Página 198. A despeito de sua inclinação para o socialismo, Stoker, que é um outro autor, e assim, a despeito do socialismo, porque o socialismo a princípio é aquela coisa de igualitarismo, né, ao menos economicamente falando. Né? Então, a despeito dessa inclinação para o socialismo, Stoker enfatizou a desigualdade biológica humana, como fez a maioria dos eugenistas. Alertou contra a inferioridade biológica, afirmando: se a mera existência de pessoas inferiores é um perigo e uma ameaça para o Estado, então impedir isso com todos os meios da ciência não é apenas nosso direito, mas nosso dever. Né? Olha como ele coloca. Se isso é um perigo para o Estado, para a manutenção da espécie, para o desenvolvimento, o progresso da espécie humana, então nós temos o dever de impedir a existência, né, desses membros biologicamente inferiores. E aí, em seguida, ele vai passar a falar também sobre o feminismo, na página 199, onde ele menciona: algumas eugenistas feministas, incluindo Stoker, foram as primeiras líderes do controle de natalidade ou movimentos neomalthusiano, quando de seu início no começo do século XX. Aí, ó, já tinham te contado, né, sobre as origens racistas, né, as raízes eugênicas dos modernos movimentos pró-escolha, por assim dizer, né, defendendo o direito ao aborto? Provavelmente não, né? Pois é, agora eu estou te contando. Em seguida, página 203, ele vai mencionar duas outras mulheres que vão defender essa questão do aborto, que é a Margaret Sanger e a Mary Stopes. E ele menciona: em 1919, Sanger até mesmo afirmou: mais crianças pelos aptos, menos pelos inaptos. Essa é a questão central do controle de natalidade. Então, onde as pessoas então mais inaptas deveriam poder e até ser encorajadas a abortarem as suas crianças, enquanto as aptas devem prosperar, né? Devem ter mais daí crianças. Então, toda essa ideia de direito ao aborto e coisas assim
para que as pessoas menos aptas, por assim dizer, as mais fracas da sociedade, essas é que na perspectiva aqui de Margaret Sanger deveriam efetivamente então abortar, né, deveriam não se reproduzir, não transmitir as suas características à frente. Depois, página 204, o autor vai mencionar também a questão de alguns conflitos internos dentro desses movimentos, né, relacionados a aborto e coisas assim. E ele fala: o conflito entre muitos eugenistas importantes e o movimento neomalthusiano não era sobre se o controle de natalidade era permissível, mas sim sobre quem deveria realizar o controle e com base em que. Então, uns vão dizer que é o Estado, outros os pais, outros os médicos, percebe? Então, tem essas questões que ficam em aberto dentro desses movimentos. E não se o controle de natalidade deve ou não acontecer. As discussões são outras. Página 207 e 208 sobre o casamento. Uma das queixas mais comuns dos eugenistas contra a instituição do casamento foi que o presente sistema de escolher parceiros era biologicamente contraproducente e contribuía para a degeneração. Muitos observavam que fatores econômicos ou sociais frequentemente influenciavam mais do que considerações biológicas na escolha dos parceiros de casamento. Isso dava uma vantagem injusta àqueles de condição socioeconômica superior que podiam ou não ser biologicamente superiores. Então é um critério injusto na perspectiva desses darwinianos. As, os critérios deveriam ser biológicos, né? Os biologicamente superiores, e não socioeconomicamente. Né? Então, os critérios aqui para a escolha desses parceiros de casamento aqui era equivocada, e esse é o motivo pelo qual eles criticam então a instituição do casamento. Página 210. Muitos eugenistas, incluindo Forel, Clorts, Schellmeyer e Hibbert, não acreditavam que métodos puramente voluntários iriam impedir suficientemente a reprodução entre os elementos inferiores da população, e defendiam algum tipo de proibição marital para as pessoas com deficiência congênita. Edward David descaradamente propôs que ninguém poderia se casar sem a permissão de um médico. Então você deveria ter um certo exame, isso na ideia dele, na perspectiva dele, exames pré-maritais para identificar se você é apto o suficiente, se você é saudável o suficiente para ter filhos, né? E transmitir essas características à sua prole, né? Se você não tivesse essas características, você deveria ser barrado, né? Você não poderia casar e ter filhos. Isso seria um crime para com a humanidade. Página 214. Sobre a poligamia. Alguns iriam argumentar que a poligamia poderia ser aceitável para um enriquecimento, né, um desenvolvimento evolutivo da espécie humana, né, onde o macho, então, saudável, poderia, então, ter relações com mais fêmeas para transmitir as suas características de força, de saúde, enfim, para o máximo de descendentes. E aí o Fritz, então, né, se questiona, isso seria moral? Isso é uma coisa moral? E ele responde, é claro que sim, pois a moralidade surge da lei da preservação da espécie e da raça. O que quer que garanta o futuro da espécie, o que quer que seja apropriado para elevar a raça para um nível de perfeição física e mental ainda maior, isso é moral, segundo Fritz. Né? Então, volta aqui aquela questão de que os limites morais, os códigos morais, eles são definidos por aquilo que é positivo para a espécie ou negativo para a espécie. Né? Esse é o padrão moral
que vai julgar o certo e o errado, o bem e o mal, e não mais os atributos morais de um Deus moral, né, que é eterno. Página 215, ele vai citar Gruber. Gruber defendeu a monogamia tradicional e se opôs veementemente a reformadores sexuais como Stoker e a defensores da poligamia como Anfels. Ele afirmou que a saúde biológica de uma nação poderia ser melhor promovida pelo fortalecimento do casamento e da família. Por essa razão, propôs várias reformas para encorajar casais saudáveis a terem filhos, mais filhos. Uma das propostas que Gruber uma das propostas de Gruber, que seriam posteriormente implementadas pelo regime nazista, foi homenagear mães casadas que tivessem muitos filhos com algum título honorífico ou prêmio. Mas isso precisa ficar claro, não é pelo motivo da própria tradição, mas sim porque ele entende que isso é que é positivo para o desenvolvimento evolutivo da nação. Isso fica claro no próximo comentário na página 216. Na opinião deles, a moralidade sexual, como toda moralidade, era válida somente enquanto fosse útil para o avanço do processo evolucionário. Não importa quanta bagagem judaico-cristã alguns ainda tivessem, todos haviam efetivamente substituído Deus pela evolução como a fonte e o árbitro da moralidade sexual. Capítulo 8. O assassinato do inapto. Página 217. Como muitos darwinistas e a maioria dos primeiros eugenistas eram críticos da virtude cristã, da compaixão e da piedade pelos fracos e doentes, lideraram o ataque à proibição judaico-cristã de matar os inocentes. Né? Então agora começa-se a questionar, começa-se a levar em conta a possibilidade de talvez a gente eliminar o inapto, né? Eliminar o fraco, o doente, logo no início, né? Logo para impedir que ele prospere, impedir que ele chegue à idade adulta, que ele se reproduza e transmita essas características à posteridade. Página 220. Nós vamos falar aqui sobre a teoria de Haeckel, onde ele vai falar sobre o desenvolvimento embrionário e a ancestralidade evolucionária. Passo a ler a citação. Isso significa que, à medida que cada organismo individual se desenvolve de uma única célula, como um óvulo fertilizado, para a fase adulta, ele supostamente atravessa os estágios evolucionários dos seus ancestrais. Baseado nessa visão, Haeckel argumentou que os recém-nascidos estavam ainda num estágio evolucionário equivalente ao dos nossos ancestrais animais. A criança recém-nascida, afirmou, não apenas não possui nenhuma consciência e nenhuma razão, como também é idiota e apenas gradualmente desenvolve a atividade dos sentidos e da mente. Assim, recém-nascidos não têm alma, logo, matá-los não é diferente de matar outros animais e não pode ser considerado homicídio. Tá? Aqui nós temos então uma das primeiras afirmações contemporâneas, né, modernas, da possibilidade do infanticídio. Claro, isso já é praticado pelos antigos, né, os espartanos, por exemplo, faziam isso, eles já eram bem eugênicos nesse sentido, né, que os fracos já eram eliminados após o nascimento. E temos uma defesa da volta dessas práticas. Né? Vemos aí então um neopaganismo, por assim dizer, né? De nações pagãs que já praticavam essa
perda do cristianismo, do seu poder de influência da sociedade, essa secularização da sociedade, vemos a volta de práticas pagãs anteriores. Tá? E isso, de fato, Peter Singer atualmente vai defender algo muito similar, essas ideias do aborto pós-nascimento. Mas me chama muito a atenção a página posterior, onde ele vai falar sobre o aborto comum. Entretanto, sua justificativa para o aborto era bastante diferente dos argumentos dos defensores do direito do aborto um século depois. Haeckel considerou um fato científico que a vida humana começa na concepção. Tão seriamente sustentava essa convicção que, em 1917, festejou seu 84º aniversário com sua família 9 meses antes do tempo, explicando ao seu ex-aluno Richard Salmon que todos, na verdade, são 9 meses mais velhos do que seu aniversário oficial. Mas, como acreditava que o embrião humano rememora estágios anteriores do desenvolvimento evolucionário, não tem o mesmo valor dos humanos adultos. Está ainda no nível de outros animais e de que descendem os homens. Ele afirmou que o embrião em desenvolvimento, assim como a criança recém-nascida, é completamente desprovido de consciência, é uma pura máquina de reflexo, como um vertebrado inferior. O aborto, na opinião de Haeckel, não é diferente de matar um animal. Isso aqui me lembrou bastante um excelente livro do William Lane Craig, Apologética para Questões Difíceis da Vida, onde em um dos capítulos ele vai falar sobre o aborto. E na argumentação do William Lane Craig, a gente vai definir a nossa postura diante do aborto na resposta a duas questões fundamentais. Uma, a vida humana tem valor intrínseco? O ser humano possui valor intrínseco? Pergunta 2. O embrião em desenvolvimento, o feto em desenvolvimento é um ser humano? Se nós afirmamos positivamente ambas essas perguntas, afirmamos o valor do ser humano e afirmamos que o embrião em formação é um ser humano, então nós precisamos, por uma questão de coerência, nos posicionarmos contrários ao aborto, senão nós estaremos tratando de um assassinato de um ser de valor intrínseco. E a gente nota que Haeckel vai afirmar positivamente a pergunta de que se o embrião em formação é um ser humano. Ele vai dizer que é já um ser humano. Cientificamente ele é um ser humano geneticamente completo. É um diferente estágio do desenvolvimento do ser humano. Um embrião não é uma criança, assim como uma criança não é uma adolescente, assim como um adolescente não é um adulto não é um idoso. São diferentes fases do desenvolvimento humano. O que o Haeckel então vai negar é o valor do ser humano. Mais especificamente aqui é o valor do embrião humano. Ele vai achar então que esse valor aumenta aparentemente ao longo da idade. Parece que um adulto vale mais do que uma criança, do que um recém-nascido, a perspectiva aí de Haeckel. Em seguida, página 224, ele vai tratar também a respeito do suicídio, não apenas aborto, mas também suicídio entra na jogada. E aí ele vai tratar de um autor chamado Gumplowicz. Quando Gumplowicz escreveu isso, estava se aproximando do fim da vida. O isso que ele se refere é uma defesa, um argumento pró o suicídio, pois fora diagnosticado com câncer. Antes de essas palavras serem publicadas, Gumplowicz e sua mulher cega terminaram suas vidas juntos com cianeto, ou seja, ele levava tão a sério a sua defesa do suicídio que ele efetivamente cometeu suicídio junto com a sua esposa. Também Schleiermacher é mencionado aqui. Ele pensava que o suicídio servia a um propósito benéfico, já que os suicidas geralmente estão abaixo da média em termos de habilidade mental.
Assim, o suicídio era bom para a seleção eugenista, já que ele estava abaixo na sua capacidade moral, ele acabava se suicidando, não se reproduzia, não transmitia isso e acaba sendo bom eugenicamente, na perspectiva de Schirmeyer. A eutanásia, página 226. A eutanásia voluntária normalmente diz respeito a adultos no final de sua vida. Todavia, os eugenistas estavam preocupados principalmente em limitar a reprodução, de modo que os que defendiam matar indivíduos inferiores geralmente queriam fazê-lo tão cedo quanto possível. Além disso, como muitos daqueles definidos como inferiores eram mentalmente doentes, não podiam dar seu consentimento. Assim, os eugenistas demonstraram pouca preocupação com a eutanásia voluntária, enquanto às vezes pressionavam pela involuntária e o infanticídio. Tá? Então, boa parte dos inferiores, nessa primeira leva assim, de eugenistas, vão pensar em pessoas com doenças hereditárias, doentes mentais. Essas pessoas são inferiores, elas deveriam ser impedidas de, de se procriarem e, portanto, de preferência sofrerem a eutanásia o quanto antes. E aí eles começam a abrir essa possibilidade da eutanásia involuntária, não o velhinho lá que cansou da vida, e quer acabar com tudo. Esse já se reproduziu, eles estão preocupados com o antes disso, com o antes. A ideia irracional de manter essas pessoas vivas, essas pessoas estão inaptas, os inferiores, vivas, deriva da ética sobrenatural ultrapassada. Lembra daquilo que eu comentei? Ela não é mais fonte de ética, isso é coisa que foi útil lá num estágio da evolução, mas hoje é ultrapassada essa ética. De acordo com Fowler, pelo que parece, ao afastar a ética transcendente, isto é, cristã, o darwinismo abriu as portas para o homicídio. Afinal, agora estamos falando de eutanásia involuntária das pessoas inferiores. Isso é homicídio. Novamente sobre aborto, página 235. Mesmo os darwinistas que não favoreciam completamente a legalização do aborto, com frequência o faziam sem qualquer consideração pela vida individual do feto, temendo apenas que o livre acesso conduziria a um declínio populacional e contribuiria para a degeneração biológica. Sua preocupação não era com a vida individual, mas com o aperfeiçoamento da vitalidade biológica da população alemã como um todo. Essa era a preocupação. Então não é uma questão de valor da vida humana, não, é considerações para com essa evolução, para esse desenvolvimento progressista, o progresso da evolução humana. Página 237, ainda sobre isso. Assim, até a oposição ao aborto feito pelos eugenistas era condicional, e as mulheres que pudessem ter uma prole deficiente seriam autorizadas ou mesmo encorajadas a abortar os seus filhos, por uma questão totalmente eugênica. Tá? Essas, então, seriam encorajadas a eliminarem logo, o quanto antes, sua prole. Página 240. Para finalizarmos esse capítulo. Entretanto, havia outra categoria principal de pessoas afetadas pela crescente discussão sobre matar o inapto: as pertencentes às raças inferiores. A luta darwiniana pela existência não apenas opôs membros de uma mesma sociedade uns contra os outros, mas simultaneamente conduziu a uma competição entre grupos organizados de pessoas, tribos, nações e raças. Então, quando nós falamos do inapto, do fraco, daquele que não merece a sobrevivência, até então tinha-se em mente o portador de alguma deficiência ou
o deficiente mental, alguma coisa assim. Agora começa a se encarar raças inferiores e talvez essas também devessem ser eliminadas pelo bem do desenvolvimento, do progresso da evolução humana. Vejam como o progresso, vejam como o perigo do progresso vai se desenvolvendo. Capítulo 9, Guerra e Paz. Página 241, ele vai citar um tal de William Roscoe Tyre, um tal de William Roscoe Tyre, onde ele vai dizer o seguinte: eu não acredito que a guerra atroz na qual os alemães afundaram a Europa em agosto de 1914, ou seja, estamos falando da Primeira Guerra Mundial, e que nos anos seguintes envolveu todas as terras e todos os povos, teria acontecido, ou ao menos assumido suas atuais proporções gigantescas, se os alemães não tivessem sido enlouquecidos pela teoria da sobrevivência do mais apto. De forma muito semelhante, Vernon Kellogg afirma que a crença na onipotência de uma seleção natural baseada na luta competitiva, violenta e fatal é o evangelho dos intelectuais alemães. Né? Isso fazia parte de todo o ambiente cultural, intelectual da Alemanha final do século XIX e início do século XX. Daí a importância de nós cuidarmos com o que permeia o ambiente cultural também dos nossos tempos. Tá? Página 243 vai mencionar as críticas pacifistas contra a guerra. Notem só que interessante. Ao invés disso, o que eles consideravam errado nas guerras modernas era que as pessoas erradas estavam sendo mortas. Então, o problema não é que esses pacifistas, que alguém estava morrendo, que a guerra estava gerando morte, destruição e sofrimento. Não, o problema é que essa morte estava alcançando as pessoas erradas, né? Os jovens, os fortes, os aptos, aqueles que deveriam estar se reproduzindo e não morrendo na guerra. O forte e o saudável ao invés do fraco e doente. A guerra moderna, na opinião deles, ajudava a espalhar a degeneração biológica ao invés do progresso biológico. Em suma, ela bloqueava o progresso evolucionário e isso era um pecado capital aos olhos de muitos darwinistas. Claro, afinal, o jovem forte vai para a guerra, acaba morrendo lá, enquanto o fraco, com deficiências, fica em casa e acaba se reproduzindo. Né? E esse é que é o problema para esses pacifistas darwinistas. Página 244. Com apenas algumas exceções, os darwinistas, mesmo os mais ardentes pacifistas, consideravam as raças não europeias inferiores e toleravam a guerra se o resultado fosse a destruição dessas raças. O problema com a Primeira Guerra Mundial, aos olhos deles, era que os europeus, a raça superior, estavam se matando uns aos outros e enfraquecendo a si mesmos perante os outros povos. Esse aqui era o problema na perspectiva deles. Os militaristas darwinianos afirmaram que as leis biológicas universais decretavam a inevitabilidade da guerra. Ou seja, ela é inevitável, vai acontecer guerra. Raça contra raça vai acabar se guerreando e a mais apta, a mais forte, vai sobrepujar e vai eliminar a outra. Isso tem acontecido desde sempre na natureza, segundo eles. Os homens não podiam mais que qualquer outro animal optar por sair da luta pela existência. Já que, como Darwin explicou com base em sua leitura de Malthus, a população cresce mais rapidamente do que o abastecimento de comida, assim a guerra era um elemento natural e necessário na competição humana que seleciona os mais aptos e conduz à adaptação biológica, ou como muitos preferiram pensar, ao progresso. A guerra leva ao progresso, na perspectiva deles, porque o inapto, o mais fraco é eliminado e o mais forte sobrevive à guerra
e é capaz então de transmitir as suas características mais fortes à posteridade. 246. 7 anos após Darwin publicar sua teoria e 5 anos antes da publicação do seu A Descendência do Homem, o geólogo Friedrich Höhle, um dos primeiros discípulos de Darwin na Alemanha, escreveu o primeiro livro alemão totalmente dedicado à evolução humana. Tratou em profundidade do papel da guerra como parte da luta humana pela existência. Né? Então, é uma coisa assim bastante contemporânea ao próprio Darwin, né? Não é uma coisa posterior, não é coisa de gente que depois lá vai querer inventar coisa. Cara, é muito, muito cedo. Essas implicações todas se mostram bastante evidentes da teoria de Darwin. Página 248. O militarismo darwiniano atingiu uma audiência ainda mais ampla nos anos 1870 através dos escritos populares de, vejam só, David Friedrich Strauss. Cara, é um teólogo liberal aí do século XIX. Esse cara é o responsável pelo que a gente vai chamar da primeira busca do Jesus histórico. Né? Eu lidei com isso no meu TCC do bacharel de teologia. O meu TCC foi sobre Jesus histórico, sobre as evidências históricas da ressurreição de Jesus, e o Strauss é um desses que vai escrever a respeito disso, só que ele é totalmente liberal, ele vai dizer que é tudo mitológico e coisa assim. Ó. Passo a continuar lendo. Strauss começou sua carreira como teólogo, publicando sua sensacional Vida de Jesus em 1835, que criou uma controvérsia inflamada por causa de sua interpretação dos evangelhos como um mito. Tá aí, né? Não podia dar diferente. Né? Ele começa com esse liberalismo teológico, vê tudo como mitológico, Jesus não ressuscitou, né? Acaba aí defendendo também a questão do darwinismo social mais pra frente. Eu fiquei surpreso em ver aqui o nome do David Strauss. Página 252, sobre socialismo. Ele está mencionando aqui um tal de Heinrich Ziegler. Ele horrorizou-se com a pregação dos sociais-democratas, especialmente de seu principal político August Bebel, da igualdade socioeconômica, de modo que escreveu um livro inteiro dedicado a refutar o socialismo com base na teoria darwiniana, já que o darwinismo se baseava na desigualdade, né, e não na igualdade, nem sequer socioeconômica. Né. Então, houve quem tentasse então repudiar e refutar o socialismo com base no evolucionismo, e vários socialistas que abraçaram o socialismo. Né. Teve de tudo nesse período. Página 265. O progresso evolucionário pelo extermínio dos povos e raças primitivos era um tema comum entre os darwinistas do final do século XIX e início do século XX. Como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, nós estamos falando de um ambiente cultural, do clima cultural da época estava todo propício a isso. Hitler não cai de paraquedas ali, né? Ele é fruto do seu tempo nesse sentido. Claro, ele é o ápice, mas é fruto do seu tempo. Né? Ele é as implicações lógicas de toda uma filosofia corrente. Tá? E isso me lembra William Lane Craig novamente. Em uma ocasião ele escreve que é na universidade que enquanto as ideias são assunto de debate, ali é hora de refutá-las, é hora de debatê-las. E com o passar do tempo, essas ideias que um dia eram puramente teóricas, né, numa universidade, elas podem mover impérios, né, podem mover exércitos e causar guerras, como foi o caso aí, né, de genocídios, como a gente experimentou na história.
Capítulo de número 10, Luta Racial e Extermínio, página 270. Alguns pensadores sociais darwinistas argumentaram que o extermínio racial, mesmo se conduzido por meios sangrentos, resultaria em progresso moral para a humanidade. A brutalidade não iria necessariamente triunfar na luta pela existência, pois, como Darwin argumentou em A Descendência do Homem, a moralidade confere vantagem seletiva. Portanto, de acordo com essa lógica torcida, como os europeus eram moralmente superiores a outros povos, o extermínio de outras raças livraria o mundo da imoralidade. Né? Então, os moralmente superiores eliminam os outros que são moralmente inferiores e pronto, né? Temos então uma sociedade aí moralmente superior, né? Faz todo sentido. E a galera tava indo nessa onda. Tava indo nessa onda. Era tudo apresentado de uma forma assim, uma roupagem totalmente científica, totalmente filosófica, séria, tá? Página 272. Ideias sobre extermínio racial não eram exclusivas da Alemanha. Vejam só, o mundo estava engolindo essa ideia. H.G. Wells demonstrou, demonstrou uma atitude social darwinista anglo-americana influente quando afirmou que há somente uma coisa sã e lógica a ser feita com uma raça realmente inferior, isto é, exterminá-la. Vale ressaltar que tenho aqui uma obra de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, e nessa edição, no seu prefácio, a gente descobre que a H.G. Wells foi aluno de Thomas Huxley, que é o avô de Aldous Huxley, autor do Admirável Mundo Novo. Thomas Huxley, por sua vez, teve um debate público sobre darwinismo com Samuel Wilberforce, que é filho de William Wilberforce, que por sua vez é o responsável pelo fim da escravidão no contexto da Inglaterra, e aí da Inglaterra para o resto do mundo. Eu acho tão interessante como há essa correlação de autores nesse mundo, esse mundo intelectual, né? Enfim, é uma curiosidade histórica, tá? Sobre a secularização. A crescente secularização do pensamento europeu no século XIX, em conjunto com ideias darwinianas, abriu a porta para o extermínio racial ao afastar as objeções morais tradicionais cristãs e ao reduzir os humanos a organismos sem alma. Tá? Então, são pressupostos filosóficos, pressupostos metafísicos que acabam eliminando limites morais do extermínio racial. Uma vez que essa evolução, que esse progresso evolucionário da humanidade é o supremo bem, então não é mais a ética cristã, então não é mais as, uma moralidade que vem, que descende dos atributos morais de um Deus. É essa evolução. E se o extermínio de uma raça inteira vai colaborar para esse progresso da evolução, então, por que não? Percebem o perigo, né, dessa junção? Né? Se eu tenho uma proposição que é a evolução, né, darwiniana, uma proposição B, que é um naturalismo filosófico, né, a não existência de Deus, o que implica a não existência de valores morais, e então uma proposição C que eu transformo esse sumo bem, essa evolução humana, há implicações da soma dessas proposições todas. É, da crença entre a posição A, B e C unidas. Percebem? E aí eu cito aqui o próprio Darwin, na página 273. Em A Descendência do Homem, ele, Darwin, afirmou:
Em algum período futuro, não muito mais do que alguns séculos, as raças civilizadas de homens irão quase certamente exterminar e substituir as raças selvagens em todo o mundo. A gente pode até argumentar que Darwin estaria fazendo simplesmente uma predição, né, uma afirmação aqui descritiva e não prescritiva, mas de qualquer forma ele está afirmando assim essa inevitabilidade do extermínio de raças inferiores pelas raças superiores. Né? Vamos para a página 275 e 276. O exemplo mais antigo que encontrei nas fontes alemãs de justificativa darwiniana para o extermínio racial aparece menos de um ano após Darwin publicar sua teoria. Oscar Peschel, editor das Ausland, o único periódico acadêmico de geografia e etnologia na Alemanha em meados do século XIX, começou a promover a teoria darwiniana imediatamente após a publicação de A Origem das Espécies. Em 1860, escreveu um artigo sobre raças no qual argumenta que as duas raças superiores são os caucasianos, porque são os mais inteligentes, e os africanos negros, porque são a raça mais bem adaptada para os trópicos. Na competição entre os brancos e negros, outras raças estavam perecendo. Os indígenas americanos e os polinésios não podem ser salvos. O tempo deles terminou no momento em que uma face branca apareceu. Peschel desculpou os espanhóis por massacrarem os indígenas, alegando que não era brutalidade, estavam apenas seguindo a lei natural. Percebem o nível? O nível aí da argumentação? Não, isso é natureza. A gente vê disso na natureza o tempo todo, né? Espécies suplantando outras espécies, né? Os indígenas acabaram se encontrando com a raça branca na perspectiva deles é superior, e ela eliminou a raça inferior. É normal, né? A vida que segue, né? Segue o jogo. Percebem só a que ponto a gente chega? E aí na página 280, uma curiosidade, ele vai mencionar um Krause, igualzinho ao meu sobrenome, né? Ernest Krause, que geralmente escrevia sob o pseudônimo Carus Stern, que depois de Haeckel e Büchner foi provavelmente o mais influente popularizador do darwinismo da Alemanha. Vejam só um Krause sendo um dos grandes divulgadores do darwinismo na Alemanha. Né? Para mim isso é uma baita de uma curiosidade, né? Eu particularmente não conheci, fiquei surpreso ao encontrar aí um tio distante, né? Sei lá, né? Um Krause lá na Alemanha. E aí ele vai mencionar que é alguma coisa sobre o Krause, né? Mas enfim. Vamos para a página 297. Deve ficar claro que, entre as elites educadas alemães, estava disseminada a noção de que o extermínio racial é um processo inevitável, que pode ser triste, mas no fim benéfico para a humanidade. Apenas através do extermínio racial a humanidade pode se aperfeiçoar biologicamente e avançar para níveis culturais mais elevados, já que as raças inferiores não são mentalmente capazes de produzir cultura. Então, cara, isso fazia parte do ambiente cultural de então, não é uma exclusividade de Hitler, não é nem sequer uma exclusividade da Alemanha, fazia parte do desenvolvimento científico, por assim dizer, da época, fazia parte do ambiente cultural de então. Página 298. O racismo existe muito antes do darwinismo, é claro, mas este o radicalizou no fim do século XIX, fornecendo justificação científica para a desigualdade racial, a competição racial e mesmo o extermínio racial. Então tornou as coisas muito mais sérias e radicais.
E aí um comentário curioso também, logo no final da página 298 e 299. Embora alguns dos que tratei fossem antissemitas, né, agora já partindo para essa questão do antissemitismo, bem típico do nazismo, às vezes, raivosamente, esses antissemitas, pouquíssimos chegaram a se referir ao extermínio de judeus. Houve até os que se opuseram ao antissemitismo e alguns judeus alemães e austríacos que justificaram a luta racial e o extermínio racial, tal como outros pensadores alemães. Vejam só, os próprios judeus, havia pensadores judeus que também defenderam a possibilidade do extermínio racial. É claro, certos pensadores antissemitas defenderam a eliminação dos judeus e uns poucos radicais o seu extermínio. Mas, como nos recorda Daniel Goldhagen, embora exagerando o seu caso. Mas a noção de extermínio racial estava muito mais difundida de formas não associadas ao antissemitismo, especialmente entre as elites educadas. A educação sem valores só faz do ser humano um demônio mais inteligente, né, diria C.S. Lewis. Vamos para a parte 4 e final do nosso capítulo, que se chama Impactos. Capítulo de número 11, a ética de Hitler. Finalmente chegamos, então, a Adolf Hitler. Até aqui nós só vimos essa evolução, essas implicações aí do pensamento, né, esse desenvolvimento dos pressupostos filosóficos aí que serviram de base para o nazismo depois. Página 305. Fica claro, por seus discursos e escritos, que Hitler, ao contrário de amoral, ou seja, uma pessoa que acha que não há moralidade, era extremamente moralista e aplicava sua visão de moralidade a decisões políticas, inclusive sobre guerra e genocídio. Claro, nós vamos ver depois que essa noção de moralidade de Hitler não é nada a ver com a moralidade judaico-cristã que vem da transcendência dos atributos morais de Deus, tá? Muito diferente. Vai falar aqui também sobre a questão da utopia nazista, né? Essa ideia de trazer o escatum para a Terra, né? A criação de uma nova sociedade. O apelo utópico do nazismo de que se destinava a criar uma pessoa superior e melhor, ou seja, um progresso da evolução humana. Até me lembra que o Übermensch, do Friedrich Nietzsche, né? O homem superior, o homem além do bem e do mal e coisas assim. Em razão do apoio de Hitler aos valores da família, alguns equivocadamente assumiram que fosse um conservador moral. Tá? Isso é um baita de um equívoco. Nós vamos ver que não é. Isso está muito longe de ser um conservador. Consideradas como um todo, as opiniões éticas de Hitler não se adequam inteiramente à moralidade tradicional, tendo um fundamento bem diverso da maioria dos conservadores. A moralidade de Hitler não se baseava na ética judaico-cristã tradicional, nem no imperativo categórico de Kant. Na verdade, os repudiava. Ele adotou uma ética evolucionária que tornara a aptidão e a saúde darwinianos os únicos critérios para padrões morais. A luta darwiniana pela existência, especialmente a luta entre raças diferentes, tornou-se o único árbitro da moralidade. Tá? Então, essa é a base da ética de Adolf Hitler. E aí, na página 307, o autor vai afirmar que no Mein Kampf, que é o famoso livro de Hitler, ele nega a moralidade, uma existência objetiva e permanente. Né? Então, nós voltamos para aquela questão da relatividade moral. Ela é válida para determinado período do estágio evolutivo, né? Ela é válida desde que ela auxilie
o desenvolvimento, o progresso da evolução da humanidade, né, favoreça as raças superiores, elimine as raças inferiores e afim. Página 308. A visão de Hitler de que a moralidade é pura construção humana destrói qualquer sistema ético que reivindique transcendência, como o judaico-cristão ou o kantiano. Ou seja, está muito longe daquela perspectiva judaico-cristã de moralidade. Não dá para afirmar Hitler como um conservador moral, muito menos como um cristão. Né? Há quem argumente aí que Hitler seria cristão, não sei o que besteira. Que besteira. Considerando que frequentemente falava da necessidade de superar os obstáculos por meio do exercício de uma vontade forte, parecendo-se assim muito com Nietzsche e lembrando seu conceito da vontade de poder. Realmente, até uma foto eu vi há algum tempo onde Hitler está aparecendo um busto de Nietzsche, né? Um retrato assim, em pedra, né? Uma escultura com a face de Nietzsche e Hitler o olhando, né? Há uma certa inspiração ali em alguns conceitos nietzscheanos também em Hitler. Acreditava que a moral humana era um produto do desenvolvimento evolucionário, representando o estágio de evolução mais elevado jamais atingido. É claro, dada sua própria crença de que a moralidade não existe independentemente da psique humana, Hitler não tinha nenhuma base objetiva ou científica para decretar que a moral representa um estágio superior ou melhor da evolução, pois não havia critério para determinar o que é superior ou o que é moral. Então, aquele que afirma o relativismo moral, ele serra o galho onde está sentado, né? Como é que eu vou afirmar então o que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que é o mal, né? Eu preciso partir de pressupostos que acabam sendo bastante arbitrários, como é o caso de eu afirmar esse progresso da evolução humana, né? O que é melhor, o que é pior, é puro arbitrarianismo. A fim de promover progresso evolucionário, optou Hitler, né, optou por uma estratégia de duas frentes, envolvendo tanto a seleção natural quanto a artificial. Eugenia dentro da sociedade alemã para aprimorar a saúde e a vitalidade da raça ariana e luta racial e guerra contra aqueles fora da comunidade racial alemã. Né? Então eu busco fortalecer o meu próprio povo com a eugenia, então fazendo com que os mais fortes, mais saudáveis se propaguem, né, se procriem, e os menos aptos, os mais fracos, doentes, não. Isso é eugenia. E ainda faço guerra, então, com os de fora, para eliminá-los de vez. E eu, então, como a raça, agora, os sobreviventes, os mais fortes, já que eu fiz um processo eugênico no meu povo, domino e elevo a evolução, elevo esse processo de evolução humana. Página 311. Ao favorecer a monogamia e se opor ao aborto e à homossexualidade, a moral de Hitler foi ao encontro da dos conservadores tradicionais. Entretanto, Hitler não estava preocupado em defender a moralidade tradicional para o bem da tradição ou da religião. Adotou essas posições morais porque acreditava que fossem as melhores formas de promover o aprimoramento biológico dos alemães. A diferença entre essas duas abordagens se torna evidente quando examinamos a opinião de Hitler sobre o aborto. Ele se lhe opunha apenas no caso de mulheres alemãs saudáveis, acreditando que a expansão populacional é a chave para a vitalidade biológica da nação. Entretanto, aprovava o aborto para aquelas de raças inferiores ou nos casos em que a criança iria provavelmente desenvolver uma doença congênita. Então não é uma moralidade como nós a conhecemos, né?
moralidade a serviço do desenvolvimento evolucionário, tão somente. Página 313. Outra forma de Hitler promover os interesses da raça ariana era encorajar a reprodução dos indivíduos superiores, como os de sua própria raça, e se livrar dos indivíduos inferiores. Assim, eugenia, infanticídio e eutanásia desempenharam um papel central em sua concepção de aprimoramento social. Essas concepções também mostram quão distante sua ética evolucionária estava da moralidade mais tradicional e certamente da proibição judaico-cristã da morte da vida humana inocente. Muito distante disso aí tudo. Embora não sem contestação, eram ideias comuns de pensadores importantes e respeitados na comunidade acadêmica alemã. Como vimos, muitos biólogos e antropólogos em grandes universidades adotaram ideias sobre desigualdade racial, luta racial, eugenia e eutanásia semelhantes às de Hitler. Isso ajuda a tornar inteligível a disposição dos alemães comuns e, mais do que isso, dos principais médicos e cientistas para ativamente ajudar a instigar as atrocidades nazistas. É algo interessante que nos faz refletirmos a respeito do nosso próprio ambiente cultural, como ele também pode nos moldar e fazer com que verdadeiras atrocidades sejam também defendidas, né? Enfim. Página 331, já nos dirigindo ao final do capítulo. De fato, a barbárie nazista foi motivada por uma ética que se orgulhava de ser científica. O processo evolucionário se tornou o árbitro de toda a moralidade. O que promovesse o progresso evolucionário da humanidade era considerado bom, e o que impedisse o aperfeiçoamento biológico era considerado mal. O árbitro de toda a moralidade. Aí temos ainda a conclusão, alguns comentários da conclusão do livro, página 333. Muitos concordaram que, ao fornecer uma consideração naturalista da origem da ética e da moralidade, o darwinismo desferia um golpe de morte na ética judaico-cristã prevalecente, assim como a ética kantiana ou em qualquer outro código moral fixo. Talvez isso a gente até poderia acusar como uma falácia genética, né? O fato de nós sabermos a origem da crença em determinada preposição, como um valor moral, não implica a falsidade dessa preposição, né? Talvez eu acreditasse que torturar e matar uma criança é errado porque, bem, eu tenho um relógio aqui na minha frente e esse relógio é redondo e, portanto, matar e torturar crianças é errado. Percebe? O meu argumento, a premissa do meu argumento não segue a conclusão, é uma falácia. Mas o fato da origem dessa minha crença se basear em uma falácia, ter uma origem equivocada, não significa que a própria proposição de que é errado torturar e matar uma criança seja de fato errado. Percebem? Então, seja falsa então essa proposição. Então, o fato de que, teoricamente, teríamos uma explicação científica para a origem da nossa crença, dos nossos valores morais, não implica necessariamente que esses valores estejam equivocados. Seria uma falácia genética. Página 336 e 37. No final do século XX e início do século XXI, a sociobiologia e a psicologia evolucionária têm feito afirmações semelhantes a respeito das implicações do darwinismo para a ética e a moralidade. Frequentemente, esses cientistas e filósofos parecem ignorar as muitas tentativas anteriores de casar o darwinismo com a ética.
Igualmente, muitos bioéticos hoje estão articulando posições muito semelhantes às ideias das figuras nesse estudo. Peter Singer, que já apareceu logo no início, e James Hatchell, por exemplo, são filósofos contemporâneos que argumentam que o darwinismo efetivamente destruiu a doutrina judaico-cristã da santidade da vida humana, assim tornando a eutanásia involuntária admissível em algumas circunstâncias, tal como no caso de uma criança com deficiência grave. O próprio Dawkins também teve uma ocasião em que ele afirmou que seria imoral os pais manterem uma gravidez de uma criança que teria síndrome de Down, né? Teve uma afirmação nesse sentido, né? Página 337. Quando adotou a eugenia, a eutanásia involuntária para as pessoas com deficiência e o extermínio racial, Hitler estava partindo de ideias correntes entre as elites cultas. Ele não estava inventando a roda, ele era, nesse sentido, também um fruto do seu tempo, um ápice e fruto do seu tempo. Ele colocou em prática aquilo que estava rolando há um bom tempo na teoria, né, em artigos científicos, em livros, em publicações, enfim, pela alta intelectualidade alemã. Pessoal, eu fico até aqui, né, um livro riquíssimo, né, notem aí pelo tempo da nossa resenha, muita coisa para comentar, muito bem documentado, é uma obra assim, muito interessante mesmo, vale a pena para quem se interessa por esses assuntos, né, de nazismo, Segunda Guerra Mundial, né, a cultura de então, né, enfim, vale muito a pena na minha opinião. Estará na descrição desse vídeo o link para cada um dos livros aqui mencionados, né, na Amazon. Se você quiser adquirir qualquer um deles, eu peço adquira a partir do link aí do Teofilia, que assim você dá uma colaborada aí conosco. Tá certo? Obrigado por ficar até aqui e, pessoal, até o próximo vídeo. Falou!